Olá, sexto ano, boa tarde, salve, salve, seja a nossa quinta-feira, certo? Então, estamos juntos para mais uma aula de ciências e a nossa aula de ciências de hoje, turma, certo? Ela vai retratar um assunto já conhecido por vocês, separação de misturas, ok? Então, assim, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa nossa aula de hoje é de diferenciar misturas homogêneas e de misturas heterogêneas. Ah, professora, vamos aqui reforçar o que é uma mistura homogênea, né? Então, a mistura homogênea, isso acontece porque as substâncias elas se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução, né? A água com açúcar, uma mistura homogênea, certo? Então, acabam interagindo, soluto com solvente, e havendo ali a dissolução. Já a mistura heterogênea, eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Eu tenho aqui, né, o óleo e a água. O meu soluto é o óleo e o meu solvente é a água. Por mais que eu esteja mexendo, quando eu paro de mexer, certo? Eu vou perceber que o óleo vai ficar na parte superior e a água na parte inferior. Não vai acarretar o quê? A interação desse solvente com esse soluto. Então, assim, essa mistura heterogênea, né, são aquelas que apresentam mais de uma fase. No caso aí, água e óleo, certo? Água e areia, certo? O gelo e a água, granito, né? Vocês lembram lá do quartzo, feldspato e mica, água e ferro, certo? O sal não dissolvido na água. Então, são exemplos de mistura heterogênea, certo? Então, vamos verificar hoje também, e dando uma continuidade, com a separação de misturas heterogêneas, certo? São métodos de separação de misturas heterogêneas apresentando para vocês. E eu vou iniciar com a filtração, certo? Então, a filtração é um método bastante conhecido, usado no nosso cotidiano, criado para separar misturas, né? Então, existe a utilização de um filtro, um material, claro, com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras. Então, essa técnica está presente em algumas situações do nosso dia a dia, né? Como a preparação do nosso café. Ok, turma? Então, assim, qual a importância do filtro de papel? No caso, é de impedir a passagem de partículas de pó desse café, ok? Adiante, vamos lá. A decantação. A decantação, turma, é a separação de misturas heterogêneas como entre sólido, líquido, 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 certo? Então, essa técnica, no caso, consiste na separação de substâncias com base na diferença de densidade delas. Em uma mistura de água e solo, as partículas do solo apresentam a densidade maior do que a da água, se depositando no fundo do recipiente, ok? Próxima, levigação, né? Ao lavar o arroz, que é o exemplo que vocês têm lá no módulo de vocês, né? Então, a levigação, ao lavar o arroz, no caso, o pó, que é aquela água bem esbranquiçada, né? Que fica acumulada ali, o pó que está presente no arroz, certo? É arrastado pela água, enquanto o arroz, que é mais denso, permanece no recipiente. Então, é uma separação heterogênea entre sólidos, tá bom? No caso aí, né? E então, turma, nós temos a ventilação, ok? Então, ao descascar o amendoim,
Então, as cascas são menos densas e são separadas das sementes, que são mais densas, né, e permanecem na mão da pessoa. Então, é a separação entre sólidos, né, no caso aí, tá bom? Separação magnética é uma separação heterogênea entre sólidos. Ao usar um ímã para separar o ferro do enxofre. Agora eu vou apresentar para vocês a separação de misturas homogêneas, certo? Eu vou iniciar pela evaporação. Nesse caso aí, é uma separação de mistura homogênea entre sólido e líquido. Então, esse processo é usado para separar a fase sólida da mistura, como retirar o sal da água do mar, né? Nas salinas. Então, assim, nas salinas, a água do mar é encaminhada para grandes tanques e esses tanques ficam todos a céu aberto, em locais que recebem luz solar de forma intensa, diretamente, por várias horas. E o vento e a luz solar favorecem esse processo chamado evaporação da água, né? Restando nos tanques o sal que está dissolvido, no caso, né? Então, o sal, ele será recolhido, né? Ele será encaminhado para as indústrias, onde ele recebe o iodo e embalado e depois comercializado, né? O sal de cozinha, né? Conhecido, né, como o sal iodado, tá bom? Por nós que utilizamos. Nós temos também a chamada destilação. Então, é a separação de misturas entre sólido, líquido, líquido e líquido. Então, essa técnica é usada, turma, para purificar água, onde esse líquido será usado pelas indústrias farmacêuticas para a produção e comercialização de medicamentos, certo? Por conta da água pura. E pura por quê? Porque se encontra sem minerais. É usado um condensador, né, em laboratório, no caso, para a realização dessa técnica, né? E nós temos também o petróleo, né, que é um tipo de fonte de energia não renovada, certo? Ele é composto de diferentes hidrocarbonetos, né, que são os compostos, né, formados por hidrogênio e carbono, além de impurezas como nitrogênio, enxofre, oxigênio e alguns metais pesados, viu? Então, assim, diversos produtos são extraídos do petróleo. Após a sua retirada do subsolo, no caso, o óleo bruto, aquele escuro, passa pelo refinamento, né? E resulta na extração dos seus derivados, né? Que são os derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, querosene, né? E o refinamento ocorre por meio da destilação fracionada, ok? Então, turma, essa foi a nossa aula de quinta-feira. Vou deixar uma atividade para vocês no módulo 2, referente às páginas 268, 269 e 270, ok? Então, como dizia Paulo Freire, a aprendizagem não tem fim. Desde quando nascemos até morrermos, estamos aprendendo. Então, vou deixar aqui para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Estamos juntos no plantão de quinta-feira. Aguardo vocês do sexto ano, beleza? E até a nossa próxima videoaula, turma.